Salve Maria, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal de Centro Dom Bosco. É uma grande alegria estar com vocês nessa quarta-feira, a nossa penúltima live do ano, para tratar de um assunto seríssimo, que é o projeto de lei que pode legalizar o aborto até a 14ª semana de gestação na Argentina. Eu estou aqui com o pañuelo, né, o lenço azul celeste, em homenagem aos nossos amigos argentinos. E a gente espera que dessa live a gente consiga engajar muitas pessoas nessa luta e mostrar que nós brasileiros temos condições de daqui, segundo as nossas possibilidades, ajudar os nossos amigos lá na Argentina. Tá bom? Então queria propor a gente começar com uma oração, depois a gente introduz o tema e os nossos queridos convidados de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Luján, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, pessoal de casa, sejam bem-vindos a mais uma live no canal de Centro Dom Bosco. Hoje nós estamos contando com a participação de dois gigantes, dois amigos muito queridos, né? A Graça, médica já conhecida de outras lives, veio aqui muitas vezes ao canal de CDB durante a pandemia, e o professor Hermes Neri, que esteve com a gente 2 ou 3 semanas atrás. Para quem ainda não conhece o CDB e não está inscrito no nosso canal, por favor, faça a inscrição agora, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que puder, e se quiser ajudar o nosso apostolado, tem sempre aqui a lembrança do nosso clube de assinaturas, né? Esse aqui é o clube de livros de CDB. Esse aqui é o box do primeiro mês. Depois eu vou abrir aqui para vocês para mostrar como que é o nosso livro. E vou botar o link também na tela para quem quiser ajudar o nosso apostolado, para que a gente possa se manter. E toda semana ter lives, aulas presenciais e tudo mais. Tá bom? Queria convidar o professor Hermes Neri para falar suas primeiras palavras sobre o tema de hoje, professor, que é a lei que pode legalizar o aborto na Argentina já no dia 29, na semana que vem. Boa noite, Lucas, Henrique, boa noite, Graça. É uma alegria estar mais uma vez aí, partilhando com vocês mais essa live pelo Centro Dom Bosco, né? E sempre vem fazendo um trabalho de conscientização, né? De temas da atualidade. Isso é muito importante, a gente estar atento a tudo que está acontecendo. E hoje, infelizmente, depois de um ano difícil, né? Que nós estamos atravessando, um ano terrível, né? Com uma pandemia cujo impacto ainda terão efeitos assim devastadores na vida de todos, em nível global, nós percebemos que no parlamento, não só no Brasil, como no mundo inteiro, está trabalhando com atividades restritas, né, com sessões remotas, com poucas com presença de parlamentares, apenas os líderes praticamente, e uma boa parte dos parlamentares também não estão presentes, a população está ausente, não há debate público, não há sessões em plenário. Então, nesse ambiente de restrições severas, né, que são exageradas, já dissemos isso em outra live, nesse ambiente de restrições é que estão acontecendo muitas iniciativas da cultura da morte. Toda essa agenda da cultura da morte está avançando e com uma velocidade impressionante. Quer dizer, eles não param. Então, quer dizer, a população está privada, né, do acesso ao parlamento, mas eles não param. E aí, a gente que acompanha as atividades dentro do Congresso Nacional aqui no Brasil, a gente tem percebido o seguinte, que com isso, os projetos são apresentados, né, poucos parlamentares conversam entre si, passa para o presidente, passa para a mesa, e votação simbólica, e as coisas estão assim, sendo atropeladas, estão avançando, e isso não só no Brasil, como em vários países do mundo, e agora nós fomos surpreendidos, né? Agora, por pouco menos de um mês, nós fomos surpreendidos por um projeto de lei, que é um dos piores, ou talvez o mais perverso, o mais terrível projeto de lei, que propõe a legalização do aborto, inclusive numa perspectiva de gênero, quer dizer, ele alarga, né, a
a concepção, que você sabe, né, que nós temos aqui, vocês devem conhecer, mas um argentino, né, importante, o Jorge Scala, que ele tem esse livro, Ideologia de Gênero, e já participou juntos de congressos, inclusive, a respeito. Aqui ele mostra o que é a desconstrução do ser humano, né? Desconstrução da identidade do ser humano, do conceito de pessoa humana, etc. Então, esse projeto que foi apresentado no dia 17 de novembro de 2020 na Argentina, apresentado pelo próprio presidente da República. Quer dizer, ele é autor do projeto, junto com o ministro da Saúde, né? E a ministra das Mulheres e da diversidade sexual, das mulheres de gênero e da diversidade sexual, mais 2 ministros, quer dizer, veja bem, o executivo argentino em peso, né, fazendo esse lobby, fazendo esse corpo a corpo com os parlamentares, quer dizer, em pouco tempo, um período rápido, né, porque foi apresentado 17 de novembro, no dia 1º de dezembro nós tivemos uma audiência pública, um debate virtual, né, na Câmara dos Deputados da Argentina, onde o ministro da Saúde da Argentina fez declarações assombrosas, espantosas, incabíveis, tá? Dizendo que a vida humana não começa, não tem começo. Quer dizer, e chama a vida no ventre materno como um fenômeno, entendeu? Quando a gente fala de 2 vidas, para ele é um fenômeno, quer dizer, não é um ser humano em gestação. Então, disse barbaridades, tá certo? Que nos chocou a todos, e é um projeto que depois, né, vou pegar aqui alguns artigos, alguns pontos que são mais problemáticos para passar para a gente conversar a respeito, e é um projeto terrível, e agora vai ser colocado em votação no dia 29 de dezembro, veja bem, foi apresentado no dia 17 de novembro, veja bem, 17 de novembro, e vai ser votado no dia 29 de dezembro, né, num período... às vésperas do Ano Novo, com várias restrições agora, com lockdowns, quer dizer, a população, apreensiva com tantas outras questões que estão ocorrendo nesse final de ano. Então, em meio a tudo isso, nós fomos surpreendidos com isso, mas estão nos mobilizando, tá? Estão nos mobilizando porque o povo argentino já tinha dado, recentemente, um pouco tempo atrás, um não retumbante à proposta de legalização do aborto, foi um não retumbante, e foi estreita a votação, mas foi um não retumbante que tinha feito nesse sentido. As pesquisas mostram que aumenta cada vez mais a rejeição da população ao aborto, tá? Quer dizer, a população é contra a legalização do aborto, é contra toda essa agenda que está sendo imposta, que vem de fora das grandes fundações, de grandes organismos internacionais, quer dizer, atentando contra a soberania das nações, porque os parlamentares vêm com uma agenda de fora, contra a vontade da maioria da população, o sentimento do povo, e num período muito rápido nesse contexto de pandemia. Então, é isso que nós estamos assistindo, mas estamos nos mobilizando, nós vamos falar depois mais um pouco sobre isso, entrando em conta, mesmo estando aqui no Brasil, tá? Nós estamos mobilizando com várias lideranças da América Latina para que haja realmente um envolvimento, uma movimentação, uma participação ativa, principalmente por e-mails, por telefonemas, em redes sociais, para que a voz da população seja ouvida pelos parlamentares, pelos que estão lá representando a população, para que eles possam entender a gravidade desse projeto, o atentado à dignidade da pessoa humana, é um crime contra a humanidade, porque viola e atenta o ser humano na sua fase mais indefesa, na sua fase que devia ser mais protegido, mais amado, mais querido, é onde ele está sendo mais atacado. Então, nós estamos nos mobilizando, estamos entrando em contato com muitas pessoas que estão falando com os parlamentares, e vamos trabalhar até o último dia para que esse projeto seja rechaçado, tá certo? E que a Argentina, ela não venha permitir um projeto dessa natureza, que daqui a pouco a gente vai detalhar mais um pouco sobre os pontos do projeto, porque se esse projeto for aprovado, vai ter um impacto negativo em toda a América Latina, vai impactar aqui no Brasil, que já temos uma DPF 442, ali no Supremo Tribunal Federal, que quer legalizar o aborto até a 12ª semana. Ainda bem que agora o STF já apresentou a pauta, né, a agenda para 2021, pelo menos no primeiro semestre, não está previsto a votação da DPF 442 no primeiro semestre de 2021,
Mas, como a gente está vendo que o STF aqui no Brasil está com uma foiteza, uma gula, né, de poder, passando por cima de tudo e todos, feito um rolo compressor com o seu ativismo judicial, a gente tem que estar atento e vigilante. Então, se essa votação na Argentina aprovar o aborto com essa perspectiva de gênero, do modo como foi apresentado, o pior projeto já apresentado em toda a história da tentativa de legalizar o aborto na América Latina, se ele for aprovado, vai impactar aqui no Brasil, nos outros países, e nós temos que resistir a isso. Gracian, por favor, passa a palavra para ti agora. Então, boa noite, pessoal. Aqui ainda é bastante dia, né? Vocês veem, eu estou em Rondônia, praticamente de outro país. Eu também estava vendo o projeto aqui, que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, todos esses pontos que o professor Hermes falou, tá? De como eles tratam o aborto como um direito, a lista de organismos em que eles dizem estar seguindo e não o povo argentino, né? Assim, eles estão querendo agradar organizações e não sei o que, direitos humanos, mas em nenhum momento dizem o povo, né? Na própria lei. E, enfim, fora toda essa história do próprio ministro da Saúde deles não saber o que é uma vida, né? Que depois a gente vai discutir isso também. Então, assim, nós temos, na verdade, uma tentativa de legalização do aborto até a 14ª semana, inclusive, né? Sem nenhum motivo. A pessoa pode simplesmente chegar lá e dizer, eu quero abortar, né? O sistema de saúde vai ter que dar um jeito de fazer isso, tá? Vocês não esqueçam que nós já tivemos uma tentativa de ativismo judicial aqui no Brasil, né, pelo STF, inclusive a vergonha do Conselho Federal de Medicina disse que até a 12ª semana não teria problema nenhum aborto, né? E aí isso acabou não passando, porque foi uma repercussão muito negativa, e, mais uma vez, seria via STF, né? Que queira Deus que isso, apesar de tudo, não passe via Congresso, né? Porque daí a tramitação é outra. Mas, enfim, então é bom a gente ficar de olho nessas coisas que estão acontecendo aqui do lado, né? Vocês sabem que a Argentina está passando por uma transformação em todos os âmbitos, né? É o país que fez um lockdown maluco aí, que só foi quebrado porque morreu Maradona, pelo menos uma coisa boa que ele fez, né? Ele morreu aí, não tinha como segurar, as pessoas queriam ir no velório, e aí o presidente disse, então tá, chega desse lockdown. Enfim, então assim, apesar dessas circunstâncias todas, não vamos pensar que, não, porque é lá na Argentina que está acontecendo, aqui não vai acontecer. Então é bom vocês darem uma olhada com a gente sobre esse assunto aqui. E depois, no final, a gente vai dizer o que vocês podem fazer para ajudar os nossos irmãos aí a impedir o assassinato em massa de bebês. Bom, pessoal, então já viram aí que o projeto ele é super importante para a gente aqui no Brasil, e que a gente não precisa necessariamente ficar de braços cruzados. Claro que a gente oferece as nossas orações, mas a gente tem coisas para fazer também, muito práticas, que podem ajudar os argentinos. A gente vai colocar no decorrer da live. Tá bom? Então, feitas essas apresentações iniciais, vamos tentar dar uma olhada agora no histórico da lei. Então, o professor Hermes Nery, ele adiantou o que aconteceu no dia 17 de novembro, agora, né? Praticamente um mês atrás. O projeto foi apresentado ao Congresso Nacional, já tem autoria do presidente, o Alberto Fernandes, junto com alguns ministros, né, entre eles o ministro da Saúde, Inês Gonçalves Garcia, e a ministra das Mulheres, Gêneros e Diversidades Sexuais, Elizabeth Alcorta. Tá bom? E também foi assinada por 2 outros ministros de Estado. Bom, no dia 1º de dezembro, isso aí 3 semanas atrás, teve um primeiro debate na Câmara sobre o projeto de lei, e uma deputada chamada Dina Rezevinski, ela fez uma pergunta ao ministro da Saúde, perguntou para ele quando se inicia a vida. E aí começou uma série de absurdos que ele disse, né, e vale a pena a gente ler aqui. Ele disse primeiro que a vida não começa nunca. A vida não começa. Ele disse que não há 2 vidas, no caso de uma gestação de uma mulher, mas somente uma. Ele disse que não se trata de uma vida. A gestação, na verdade, é um fenômeno.
e ele ainda admitiu que se não fosse assim, nós estaríamos diante do maior genocídio perpetrado na história, porque metade do mundo civilizado aceita o aborto como uma coisa normal. Então veja o seguinte, o ministro da Saúde da Argentina, ele não reconhece que numa gestação se inicia uma vida, porque para ele a vida não inicia nunca, e que aquilo não passa de um fenômeno. Claro, evidentemente é uma afirmação carregada de ideologia, e aqui a gente tem duas pessoas especialíssimas no assunto para poder responder essa questão. Então, queria começar com o professor, depois passo a Graça. Professor, quando se inicia a vida, né, o que é a vida? Qual resposta o senhor poderia dar a esse ministro e a todas as pessoas que nos assistem hoje? Então, esse tema, você veja, antes de falar sobre isso, você veja, aqui no Brasil, quando houve a discussão em torno das células-tronco, né, em 2005, houve a apresentação da Lei de Biossegurança, que queria autorizar o uso de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa científica. Então começou ali todo um debate, né? A Lei de Biossegurança misturou, né, células-tronco com transgênicos, foi um balaio de gatos que eles apresentaram ao Congresso Nacional, mas ali como havia a questão da utilização das células-tronco embrionárias, não as adultas sim, a gente reconhece que tem efeitos terapêuticos confirmados, inclusive, etc., mas o uso das células-tronco embrionárias para fins de pesquisa científica, inclusive sendo que elas não tinham efeito terapêutico nenhum, tá? Comprovado. Então, aí, o ex-procurador-geral da República, ele apresentou uma DIN no STF e houve toda uma discussão no STF em torno do início da vida humana. Tá? Então, houve uma audiência pública no STF para discutir esse tema, quando começa a vida humana. Então, você veja que, na verdade, isso faz parte até de uma estratégia, tá? Que a gente percebe que eles vêm com essa questão de trazer essa temática para cair num campo que para eles é subjetivo, porque não é, porque há muita objetividade disso desde o século XIX, exatamente em 1827, houve a publicação de uma obra, né, do Carl Ernst von Baer, tá? A obra se chama Sobre o óvulo dos mamíferos e a origem do homem. Então, essa é a obra de 1827, do Carl Ernst von Baer, que ali comprova, né, que o início da vida humana começa com a fecundação, tá? Com a fecundação do espermatozoide ao encontro do espermatozoide com o óvulo. Ali no momento da fecundação tem-se início a uma vida humana e se não houver nenhum processo de interrupção, ela vai seguir o seu curso até o nascimento de modo natural. Porque o útero ele já foi preparado com todos os elementos, com todas as condições para que esse processo ocorra de modo gradual, de modo que chegue à sua destinação, que é o nascimento. Então, o embrião, ele realmente tem todas as condições no útero materno para chegar ao nascimento, e a criança, né, que já é pessoa desde o primeiro instante, desde a fecundação, ela tem no ventre materno todas essas condições. Por isso que o aborto é algo chocante, né, porque é um crime de tortura, porque ele cessa, né, uma vida nascente indefesa, quer dizer, totalmente indefesa e inocente, porque não cometeu crime algum. E todos sabem, né? Hoje nós temos aí ultrassom, nós temos vídeos, desde aquele que muito circulou, o grito silencioso e tantos outros, que mostram como é terrível, né? A morte de uma criança do ventre materno. Com poucas semanas, já com todos os seus membros formados, quer dizer, a reação do bebê no ventre materno diante de substâncias salinas, diante de, em alguma situação, despedaçados, quer dizer, é algo horrível, terrível, né? Então é um crime, né, hediondo, que o Papa São João Paulo II chamou no Evangelho Vitae de holocausto silencioso, tá? Então isso é abominável, nós não podemos aceitar. E também por quê? Porque se a gente aceitar que isso ocorra, se a gente for indiferente a isso, a defesa da vida nessa fase, nós vamos ser indiferentes também na defesa da vida em qualquer outra fase. Então, se a gente aceitar essa violência contra o ser humano, aonde ele mais deve ser protegido, nós também passaríamos a aceitar a violência contra o ser humano
em todas as fases da sua vida, principalmente nas fases em que ele está mais fragilizado. Tipo, por exemplo, quando ele está adulto e desempregado, ou quando ele está doente, ou quando ele está idoso. Quer dizer, então, esse é o valor, é o contravalor, né? Contravalor que a cultura da morte apresenta, né? De relativização do sentido da vida, do valor, do sentido humano, né? Que a gente tem que ter a solidariedade, o respeito à vida, ao ser humano. Se a gente, então, é isso que eles querem passar. Então, por isso que defender a vida em todas as fases, de modo inteiro, é justamente defender a dignidade da pessoa humana por inteiro. Agora, o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte: desde 1827, e depois, né, com outros avanços da ciência, com equipamentos mais apropriados, a Igreja Católica, em 1869, vai fazer uma declaração, né, firme, no sentido que ela vai corroborar o que já era dado científico unânime. Era unânime, tá? Já em vários países, em várias academias científicas, esse dado. Então, ela vai corroborar, ela vai validar o início da vida humana desde a fecundação, com toda clareza, amparada com esses dados científicos que já existiam. E durante todo o século XX, praticamente, final do século XIX, durante o século XX, isso não era motivo de controvérsia nenhuma no meio acadêmico. Essa controvérsia só começou a surgir nos anos 60, mais especificamente em 1965, no Congresso de Obstetras que houve nos Estados Unidos, onde as grandes fundações internacionais, Fundação Rockefeller, principalmente, outras, Fundação Ford e outras, entenderam que era, dentre outras iniciativas que eles já vinham fazendo desde a fundação do Conselho Populacional, né, nos anos 50, eles entenderam nos anos 60 que, dentre várias iniciativas para promover a cultura pró-legalização do aborto, inclusive como uma das estratégias de controle populacional, eles entenderam que era preciso relativizar o conceito do início da vida humana. Então, isso foi uma estratégia. Nós vamos ter que relativizar esse conceito e vamos começar a trazer controvérsias, né? Fazer interrogações que não têm cabimento, mas a gente joga isso na classe médica. E aí, a partir desse congresso de 1965, houve um trabalho, um empenho muito forte, uma propaganda, né, desses financistas da cultura da morte, para que a classe médica, aos poucos, fosse, né, relativizando, fosse dizendo, não, de fato, eu acho que começa assim, começa assado, na etapa tal, na etapa... Né, começou a flexibilizar esse conceito, e isso ganhou força até chegar onde nós estamos hoje, onde uma boa parte da classe média praticamente já foi incorporada desses conceitos relativistas, mas ainda bem que nós temos, né, principalmente depois da publicação da encíclica Evangelium Vitae, do Papa João Paulo II, nós temos um grupo muito forte de médicos, de leigos, de sociedade civil, que vem militando, vem atuando para reforçar, né, aquilo que a ciência já tinha validado desde o século XIX, o que é esse dado objetivo do começo da vida humana desde a fecundação. Então, nesse campo, não há dúvida nenhuma. É a ciência que fala e que diz isso. Então, nós estamos seguros disso. E, principalmente hoje, com os avanços da tecnologia, da ultrassonografia, ficam muito mais evidentes, cada vez mais, né, a confirmação desse dado científico. Então, a gente tem que fazer aqui, também nesse ponto, essa batalha que envolve uma batalha no campo semântico, né, porque eles trabalham muito, né, com eufemismos, com mudança da linguagem, dos conceitos. Então, nesse terreno mais difícil de trabalhar, porque requer um escopo intelectual daqueles que atuam nesse campo, para desmontar essa armadilha feita e fazer com que a verdade prevaleça e fazer com que os políticos, os médicos, os tomadores de decisão, os juízes, todos possam realmente entender, né, que realmente a vida humana começa desde a concepção e o contrário disso é uma grande falácia e um atentado contra a verdade e contra a vida. Então, antes de passar para a Grácia, eu tenho aqui comigo um livro que eu comprei há algum tempo atrás do Padre Lodge, né? É o trabalho de doutorado dele, chama A Alma do Embrião Humano, a questão da animação e o fundamento ontológico da dignidade de pessoa do embrião. Então, para quem não sabe, esse livro será reeditado pelo Centro Dom Bosco, tá bem? Então, no ano que vem, nós teremos esse livro novinho na nossa loja, uma nova versão, capa bonita, tudo bonito, para você que tem interesse em estudar no assunto.
Eu cheguei ali um tempo atrás. Só um minuto, Lucas, só um minuto antes de passar para a Graça, só um minuto que eu vou apresentar também esse livro aqui, que temos uma farta literatura, temos uma farta, muitas obras, mas eu selecionei aqui rapidamente alguns. Veja bem, esse do Juan de Dios de Correia e Monsenhor Elis Grécia, né? Monsenhor Elis Grécia, que é o fundador da bioética personalista, ajudou o Papa João Paulo II a escrever Evangelium Vitae, junto com Michel Spurgeon. Então ele tem esse livro aqui, olha, Identidade e Estatuto do Embrião Humano. Você falou no Padre Lodi, também o Padre Lodi tem um capítulo especial nesse livro aqui, Aborto na Rede Hospitalar Pública, o Estado financiando o crime, onde ele fala sobre essa questão. Esse daqui, olha, o Embrião Humano do Giovanni Cipriani, tá? Então também uma vasta literatura a respeito, né, para que as pessoas possam se informar. Tem aqui também uma obra que foi coordenada pelo Dr. Ives Gandra Filho. Então, há muito material de referência com dados idôneos que possam corroborar esses dados que nós estamos apresentando. Maravilha, professor. Muito obrigado. Passo aí para a Graça agora, para fazer essas considerações como médica. Como que é, como médico, ouvir um absurdo como esse? Bom, eu não precisaria de nada dessa bibliografia aí, é só simplesmente pegar um livro de embriologia médica e ler ele de forma séria, entendeu? Se você vai ver, é isso que o professor Hermes disse, a vida é aquilo que se você não fizer nada, né, ou em certas condições, por exemplo, vai ter que ter alimento, né, como qualquer outra coisa, ele vai crescer e se desenvolver sozinho, entendeu? Você não consegue mandar ele fazer isso, né? Então, assim, se você colocar uma semente, né, certas condições, numa terra boa e regar, vai nascer uma árvore, né? E no caso ser humano, se você pegar um óvulo e deixar ele ali, ele vai morrer, não vai acontecer nada. Se você pegar um espermatozoide e deixar ele ali, ele vai morrer, não vai acontecer nada. Agora, se você juntar um com o outro e houver fecundação, nas circunstâncias ideais, ou seja, no útero humano, isso vai virar uma pessoa, né? É uma pessoa, vai virar um adulto. E se você não fizer nada, vai virar um velho, entendeu? Então, as pessoas não consideram que isso é apenas o feto humano, é apenas um estágio do ser humano, da mesma pessoa, né? Então, todos nós aqui, eu, o Lucas, o professor Hermes, já fomos um feto, já fomos uma mórula, né? 3, 4 células, né? E dessas células, naturalmente, a coisa se desenvolveu para formar quem nós somos hoje, né? Então, assim, é um absurdo tu dizer que não existe nada ali dentro do útero de uma mãe. Qualquer mãe sabe mais do que esse ministro da saúde, né? Você começa a sentir o bebê se mexendo, entendeu? Não é assim, flaco, entendeu? Então, assim, é uma coisa que é absurda você querer dizer isso. Eu estava revisando aqui com o Lucas antes da gente entrar, né, alguns marcos da embriogênese, e a gente chegou ali, na 5ª semana tu já tem batimento cardíaco, na 7ª semana você já tem pálpebra e digital, 7ª semana, tá? Então, assim, aí você quer pegar e dizer que isso não é uma vida. Ele está desenvolvendo para formar o quê? Um alface? Entendeu? Não faz sentido algum, entendeu? Mas eu também estava falando com eles que isso passa por isso que o professor Hermes falou. Existe um lobby, e esse lobby ainda existe, né? Principalmente nos congressos de ginecobstetrícia, né? Que é quem cuida do pré-natal, mas existe um lobby dentro das universidades, das faculdades de medicina, também com isso, né? Eu me lembro que na minha época, e não faz muito tempo aí, né? Mas mesmo assim, na minha época, a gente tinha uma cadeira inteira de embriologia, né? Não tinha como você pensar outra coisa, estava ali na sua frente, né? A partir da fecundação, você tem uma vida nova, você tem pares cromossômicos diferentes do pai, diferentes da mãe, você tem uma criatura diferente, né? E hoje em dia, muitas faculdades não têm mais uma cadeira de embriologia, as pessoas não estudam isso aí. As pessoas pegam e vêm 2, 3 semanas dentro de outra cadeira de histologia, de fisiologia, de alguma outra coisa, entendeu? Então, assim, realmente o que acontece, apesar das pessoas dizerem, nossa, agora é a época do conhecimento, a informação é muito fácil de você conseguir, você abre a internet e está ali, coisa e tal, não é bem assim.
né? Nunca as pessoas tiveram a informação tão filtrada e tão selecionada para que você pense exatamente o que eu quero quanto hoje, né? Então, assim, abra um livro de embriologia, ponto. A vida começa na fecundação, né? É uma outra vida, é uma outra pessoa que está ali, né? Não é mãe, não é pai, é um terceiro formado dos dois, né? Então, assim, eu nem sei como é que eu vou dizer uma coisa mais específica que isso, porque não tem nem o que dizer, né? Às vezes as pessoas começam a relativizar, tá, mas não tem sistema nervoso, então não sei. Bom, tem muitos animais que não têm sistema nervoso, como a gente conhece, eles não deixam de ser seres vivos, entendeu? Tem muitas coisas que não são como a gente. Agora, se for um embrião humano, tem que ter pensamento, então é exatamente isso que eles fazem. A primeira coisa, vocês relativizam se é ou não um ser humano que está na barriga da mãe. Depois, para ser um ser humano, a pessoa precisa ter consciência disso. Então a pessoa que hoje está aqui bela e formosa, tem um acidente de carro, não consegue mais se mexer, ou não tem mais, está ali em coma, não é mais uma pessoa, pode matar, pode fazer o que quiser com ela. Entendeu? Então, assim, tu vê aonde vai levando esse tipo de pensamento, né? Vai e começa a justificar tudo. Justifica desde aborto até a eutanásia, né? Justifica qualquer coisa, justifica a eugenia, que na verdade é o que eles querem, né? Você matar qualquer pessoa que tem qualquer defeito. Em muitos países da Europa não tem nenhum mais, não nasce nenhum bebezinho Down mais. Porque eles têm, eles descobriram a cura para o Down? Não, eles são abortados, né? Em Cuba, se eles nascem, eles são mortos. Então não é nem abortado, nem é antes, entendeu? Ninguém cuida. Então, assim, é isso que nós estamos querendo? É esse tipo de coisa? É, tipo, chegar a um ponto de que se a pessoa não trabalha, que nem o professor Hermes falou também, ela é um peso para a sociedade, vamos matá-la, né? Foi assim que Hitler começou. Ele não começou matando o judeu. Ele começou matando os indigentes, né, as crianças com problemas mentais, os maluquinhos dentro do hospício. Foi assim, inclusive, que um membro da família real brasileira, isso é uma história muito interessante, uma das princesas, que tinha algum problema mental, estava lá internada, foi morta. Foi para o campo de concentração, foi morta. Ela não serve para nada, entendeu? Então, assim, pensem direitinho. Nós estamos tratando de um negócio muito sério, com desdobramentos piores do que a gente pode imaginar, né? Então, a vida começa na fecundação. Ponto. Não tem discussão quanto a isso. Curioso, né? A gente vê as pessoas que começam a relativizar a vida no início, elas vão, como o professor falou, relativizar a vida em qualquer estágio, né? Então, um dos maiores promotores do aborto no Brasil, e sem dúvida o mais perigoso de todos, porque é o que tem mais poder para fazer alguma coisa, é o juiz Luiz Roberto Barroso, né? Se você abre o site do Barroso, ele tem um site pessoal, né? Você consegue ler os artigos dele. Não somente você encontra artigos sobre a legalização do aborto, como você também encontra artigos sobre a suposta dignidade na hora da morte, né? Então, ele já está querendo... eu imagino que se ele conseguir legalizar o aborto no Brasil, Deus queira isso não vai acontecer, ele não vai parar por aí, né? Infelizmente, a gente vai ser um país com a história manchada pelo aborto e também pela eutanásia, né? Tem um comentário aí do professor Diego na tela. Sim. Pode seguir, Gra. Só vou falar um comentário sobre o Barroso. Ele falou certo, assim, a questão dele se considerar um iluminista. Se vocês forem ler as ideias iluministas, vocês vão ver, né? Que as pessoas acham que a Revolução Francesa foi uma maravilha, que isso evoluiu alguma coisa. Não, ele realmente tem razão, ele é um iluminista. Os iluministas só conseguiram morte, né, na França e todas as repercussões disso depois. Então, assim, é de assustar. Ele acha que isso é o supra-sumo da genialidade, é de assustar o que ele escreve. É monstruoso. Sim. Tanto é que os piores totalitarismos do século XX e do século XXI, que já está em curso, nasceram dentre outras influências, teve forte influência dos iluministas, né, dos enciclopedistas que recontaram a história a partir de uma visão de progresso tecnológico, inclusive, que está dando nesse admirável mundo novo, que é uma obsessão, essa distopia que eles pretendem alcançar, não vão conseguir, é um projeto falho, já sabemos disso, mas a devastação feita com essa obsessão
acaba fazendo vítimas em todas as proporções. Você veja, aqui no Brasil, voltando também uma outra questão, antes da gente entrar no projeto da Argentina, né, aqui no Brasil, o voto do ministro Carlos Aires Brito, né, para justificar o uso de células tronco-embrionárias, aquele voto, ele foi um voto assombrosíssimo, tá? Se você pegar aquele voto, ele é assim, tem assim, recheado de vários eufemismos, ele utiliza até frases de poetas, literatura e tudo mais. Do ponto de vista intelectual, ele é bem sofisticado, tá? Mas ele faz ali a opção pela tese da teoria natalista, tá? Você tem duas teorias, talvez três, né? Você tem mais duas mais, que é a teoria natalista e a teoria concepcionista, tá? A teoria concepcionista que vem da lei natural, né? E a teoria natalista que reconhece a pessoa como pessoa só depois que nasce. Quer dizer, é uma coisa absurda isso, né? Mas o ministro Carlos Aires Brito, ele fez um voto reconhecendo isso. Ele reconheceu que pessoa é só pessoa com direitos só depois que nasce. E foi esse voto que ele proferiu, eu estava presente no Supremo Tribunal Federal na ocasião, né? E, para quem não sabe, lá dentro o ar-condicionado é muito forte, né? Então, já além do ambiente ser bem frio, né? Por causa do ar-condicionado, até na ocasião estava com um colega nosso, o ex-deputado federal Luiz Massuma, né? E eu comentei com ele, gente do céu, com um discurso desse, com esse ar-condicionado, a coisa realmente é terrível, né? Mas foi um discurso, sabe, se vocês tiverem de acesso, você não acredita que foi proferido no Supremo Tribunal Federal. É o último círculo do inferno, né? Gelado. Exatamente. Agora, o pior, né, que essa teoria natalista, tá, é aquela que está prevalecendo aí nas decisões, em outras decisões que depois nós tivemos, né, a DPF 54, aquela que alargou, né, a exceção da não punibilidade do aborto nos casos de anencefalia, porque eles têm aquela estratégia gradativa, né, por etapas. Então, eles vão por fatias, vão pegando aqui, vão pegando ali, até chegar ao 9º mês, porque eles querem legalizar o aborto até o 9º mês. Quer dizer, e, inclusive, até mais ainda, né, quer dizer, então tudo isso fragiliza de um modo assim muito grande, né, a valorização da vida, e a gente precisa resistir a isso justamente para que essa violência cometida não possa se alargar em outras etapas da vida. Então essa teoria natalista infelizmente foi aquela que prevaleceu no voto do ministro Carlos Aires Brito, e infelizmente aquela que está dando o tom em várias decisões. E depois o ministro Luiz Roberto Barroso, ele antes de ser ministro do STF, ele era um explícito militante, né, pró-aborto. Militante pró-aborto, militante pró-drogas, quer dizer, então você veja, realmente ele é um dos ministros que deveria, inclusive, quando nós estivemos lá no STF falando na audiência pública sobre o aborto, em relação à DPF 54, eu mesmo disse que ele precisava, nesse caso, estar em suspeição, porque ele não poderia nem deliberar sobre essa matéria, porque ele foi e é um ativista da causa. E segundo o regimento interno, isso não poderia nem se pronunciar antes, né, da votação, o seu pensamento a respeito. Só aí já poderia caracterizar um pedido de impeachment, tá? Então você veja, tudo isso realmente é bem preocupante. Hoje, no quadro que está no STF, se essa matéria for a votação, é temerário. Veja agora, recentemente, a votação em relação à obrigatoriedade das vacinas. Quer dizer, 10 ministros fizeram votos que, inclusive, um deles nem leu o voto, né? O Toffoli nem quis ler o voto. Quer dizer, só fez só tomou a sua decisão, seguindo o relator. Mas tudo isso é preocupante. Voltando agora à questão da Argentina, né, realmente nós temos que nos empenhar, né, para que esse projeto não seja aprovado, porque, como eu disse no começo da nossa fala, as consequências de uma aprovação como essa, com um projeto dessa natureza, serão terríveis para toda a América Latina.
Bom, a gente começou essa primeiro bloco, essa primeira rodada, comentando sobre o início da vida, né, a relativização que o início da vida sofreu, por conta de uma fala, no mínimo, bem burra, né, feita pelo ministro da Saúde da Argentina, dizendo que a vida nunca começa, né, que na verdade aquilo ali é só um fenômeno, que não há das vezes somente uma. E a gente acaba, não tem como não sentir um pingo de raiva do STF nessas horas, principalmente dos ministros mais envolvidos com o ativismo pró-aborto no país, em especial o ministro Barroso. Eu nunca tive no STF, professor, mas no intervalo da audiência da DPF 442, ele falou assim, no primeiro dia: me desculpem, eu tenho um compromisso no Rio de Janeiro. Eu não deixei nem ele terminar, eu coloquei uma calça, um tênis e fui esperá-lo no aeroporto com um bebezinho de gesso. E aí depois a gente descobriu que ele estava indo não para o aeroporto, mas para um evento no Museu da Manhã. Nós fomos em 40, 50, ficamos ali escondidinhos, esperamos ele começar a palestra dele. E a Cris ainda não era deputada, ela conseguiu debater com o Barroso naquela oportunidade. Nós voamos bastante, ele teve até que ir embora, que foi tanta vai e tanto grito que ele não aguentou. Foi um dia bem legal na história do CDB. Eu acho que vocês postaram um vídeo sobre isso. Sim. Exato, Sim, eu lembro disso porque foi a coisa mais impressionante que eu já vi alguém dizer. Né? Ele dizendo assim que se tem um embate entre o seu direito e o meu direito, você perde. Tipo assim, se eu quero fazer qualquer coisa, você é mais fraco, eu te mato. Né? É um negocinho banal, desse jeito. Bom, pessoal, nós estamos aqui agora na tela com o projeto de lei, né? A gente falou que esse debate aconteceu dia 1º de dezembro, e agora, dia 11, ou seja, 2 semanas atrás, o projeto foi votado na Câmara e os deputados aprovaram 131 a favor contra 117 contra, né? Foi aprovado aí com 14 votos a mais. E o professor Hermes Nery, ele disse que esse era o pior projeto de lei da história da cultura da morte, e ele é muito curioso, muito diferente dos demais, porque ele não trata só de aborto, mas de algum modo ele também trata de ideologia de gênero, né? Muito curioso. Então, deem vocês, por favor, uma olhada aí na tela, está destacado em amarelo, né? É o artigo 2. Olha que curioso. Direitos. As mulheres e pessoas com outras identidades de gênero, com capacidade de gestar, têm direito a decidir a interrupção da gravidez em conformidade com o estabelecido na presente lei. E aí tem aqui, ele vai dizer quais são os motivos que a pessoa pode abortar, por quê, etc. Mas o que é mais curioso é o seguinte, né, professor? Eu passo aí para o senhor. As mulheres e pessoas com outras identidades de gênero com capacidade de gestar. Meu Deus! Existe alguma pessoa, além da mulher, que tem capacidade de gestar? Se tem, foi inventada recentemente, porque até a hora que eu acordei hoje de manhã não tinha. Inclusive porque o texto praticamente, o projeto, quase nem cita a palavra mulher, né? A maior parte, são mais de 15 citações só com as pessoas gestantes, né? Então isso faz parte realmente dessa cultura de relativização daquilo que é importante. Quer dizer, nesse projeto você praticamente não tem a expressão mulher, você tem mais pessoas gestantes, quer dizer, estão criando, né, essa confusão conceitual na cabeça das pessoas, tá certo? Que dá espaço para realmente alargar situações bem preocupantes no exercício daquilo que eles querem, por exemplo, aprovar. Então, esse detalhe aí é muito curioso, realmente, como eles, num só projeto, eles acabaram colocando a questão do aborto e a questão de gênero, quer dizer, os dois juntos no mesmo projeto. Então, isso tudo, você veja, a questão de gênero, por exemplo, essa obsessão por desconstruir, né, a identidade sexual das pessoas, que cria, né, principalmente entre os jovens, hoje a gente vê um conflito, né, de entendimento daquilo que é realmente daquilo que é da nossa natureza, da nossa identidade, tá certo? Isso tudo faz parte para destituir, né, a pessoa daquilo que ela é mesmo. E ela destituída disso, ela se torna objeto mais manipulável, entendeu? Quer dizer, então isso tudo faz parte desse contexto.
Então, quando você valoriza o homem e a mulher, eles têm quando você valoriza essas duas dimensões, você está valorizando o quê? A questão da família. E essa concepção, ela visa destruir, né? O que já está bastante fragilizado, mas visa destruir mais ainda a constituição familiar, a instituição familiar, constituída por homem e mulher abertos à vida. Então, essa concepção, ela está sendo destruída, principalmente entre os tomadores de decisão. Quando você admite, né, que várias formas de família, inclusive no Congresso Nacional aqui no Brasil, você tem dois estatutos: o Estatuto da Família, né, você tem o Estatuto da Família, que é esse que reconhece a família constituída por homem e mulher abertos à vida, tá? E você tem o Estatuto das Famílias. Então você tem dois estatutos aí em tramitação no Congresso Nacional, que é esse que, na verdade, né, é óbvio que esse Estatuto das Famílias, que vem com toda essa carga de gênero, etc., ela tem como alvo, qual é o alvo? Atingir e destruir a família, que é a primeira e principal instituição, que é a base da sociedade. Mas isso não é retórica, isso é fato. A família antecede todas as demais instituições. E quando a família não vai bem, a sociedade não vai bem. Então, proteger a família é proteger a sociedade. Então, quer dizer, toda essa cultura da propagação de gênero, ela tem como alvo destruir a família e, portanto, vai ter como consequência a destruição da sociedade, porque destrói a verdadeira identidade da pessoa humana. E a pessoa humana, ela não tendo consciência do que é ser pessoa. Por exemplo, um dos atributos da pessoalidade é a liberdade, e com essa cultura ela acaba sendo tolhida também na sua liberdade, é a questão da dignidade, porque o que é dignidade? É a irredutibilidade da pessoa. O que é irredutibilidade? A pessoa não é objeto, ela é sujeito. E essa cultura do gênero, ela esvazia essa concepção de ser pessoa como sujeito. Tá? Então, tudo isso acaba criando, né, uma cultura que acaba criando uma cultura propícia a essa cultura da morte que avança, e por isso que nós temos que resistir em defesa da pessoa, em defesa da família, em defesa da vida, para o bem da sociedade. Eu vou só complementar com uma coisa que eu li esses tempos no Twitter. Então você vai monitorando para onde estão indo as coisas, né? O que está surgindo aí de pessoas opinando e falando. E eu li um tweet uma vez que a pessoa dizia, eu não me lembro se foi ou no Instagram, acho que foi no Twitter, que a pessoa dizia que não era mais para usar o nome de mãe para uma mulher grávida, ou seja, porque mãe tem ainda um peso muito grande, né? E que se você fala mãe, daí você já tem todo aquele peso imaginativo da palavra. Então, você não vai usar mais o nome de mãe, né? Não me lembro o que ela propunha para ser usado, até porque mãe é uma coisa feminina, né? Mas ela queria tirar essa palavra, alegando que isso era uma coisa que se reduzia à mulher ou alguma coisa do gênero. Mas a gente sabe, no fundo, o que quer dizer, né? Imagine você tirar todo esse peso de mãe, né? Uma mulher que diz assim, você é a mãe do fulano, ela automaticamente parece ser mais responsável por esse fulano, ela parece ser responsável por proteger esse fulano e coisa e tal. Você você é a cuidadora do fulano? Bom, né? Você é, sei lá, a tutora do fulano, né? Mas mãe dá outro significado. Então, se você tira as palavras, as pessoas às vezes acham que isso é bobagem, mas a guerra da linguagem é a pior que a gente está enfrentando, né? Você tira esse peso da palavra mãe, você tira tudo, né? E aí fica mais fácil de uma tutora, de uma cuidadora abrir mão desse seu tutorado, que seja, né? Não é filho mais, né? Então, assim, vem tudo dessa diluição do papel familiar, do papel de cada pessoa dentro de uma família, né, que se quer fazer. E aí eu volto lá também na história da vacina, não sei, que eu não consegui ouvir direito, estava dando uma interferência aqui do professor Hermes, mas que a gente já ouviu em outras ocasiões no Congresso, de
agentes públicos dizendo que as crianças não são dos pais, né? Elas são do Estado, né? São do governo. Então, o governo tem que decidir o que é melhor para todos, inclusive para os filhos. Isso quem falou foi o Barroso, no voto dele. Exato. Ele né? Não fez só essa o Barroso, colocação. não só o Barroso, se eu não me engano, o Cássio Nunes também, né? O nosso novo togado aí, que vai ficar aí mais 27 anos, também disse isso. Os pais não têm que decidir essas coisas pelos filhos, e a gente já ouviu uma outra procuradora uma vez também falar isso quanto à educação, discutindo, se eu não me engano, com o pessoal do Escola Sem Partido. Então, assim, não é um cara louco que fala uma coisa dessa. Vocês têm que entender que é um movimento de muitas pessoas que pensam assim, foram formadas com esse pensamento, né, e acham que isso é um passo evolutivo, é um progresso para a humanidade, se o ser humano nasce atomizado, nasce isolado, não tem uma família, não tem uma referência. A referência dele vai ser o quê? Vai ser o Estado, né? Então, entra tudo... Aí, veja, a gente está falando uma lei sobre o aborto, mas entra tudo nisso aí também, né? Só uma questão aí que é importante ressaltar. Eu sei que nessas discussões a gente vê muitos acabando tendo uma visão muito, muito pessimista, né? E achar que estamos num beco sem saída, etc, etc, etc. Mas como cristãos, né, a gente sabe, né, que a coisa também não é bem assim, porque o mal não terá a última palavra. Isso nós sabemos, ele não terá a última palavra, certo? E eu quero dizer o seguinte, mas por isso que nós resistimos, né? Nós resistimos a isso justamente pela fé, porque a gente sabe, né, que a última palavra não será do mal, mas será do Criador da vida, será de Deus, né? Mas você veja, historicamente, é uma coisa interessante, isso eu quero ressaltar, que historicamente, ao longo da história, aonde houve o conflito entre família e Estado, a família vence. Isso é uma constante na história, tá? Aonde esse conflito se agudiza, a família vence. Vou dar um exemplo lá nos gregos antigos. Quem bem viu isso, quem bem entendeu isso, foi Sófocles, com aquela clássica obra dele, Antígona e Creonte. Então, em Antígona e Creonte, nós vamos ver bem isso. Essa é a temática de Antígona e Creonte. O conflito entre o Estado e a família. E aí, o que vai acontecer? Vence a família. Então, quer dizer, claro que isso não quer dizer que a família vence ou ficar de braço cruzado. Não, vence porque tem a defesa da família. E a gente luta pelo que a gente ama. Então, quer dizer, a gente precisa lutar por aquilo que a gente ama. Então, o amor tem essa exigência. É uma exigência a defesa. A defesa é lutar por aquilo. Tem essa exigência. Então, quer dizer, a gente sabe que lutar pela família é lutar pela verdade. Então, é lutar por aquilo que realmente dá verdadeira proteção da pessoa, a nossa proteção. A família é a primeira rede natural da solidariedade. E essa cultura da morte quer minar justamente a solidariedade entre as pessoas. Você veja a pandemia 2020, né? Um dos objetivos que estão da instrumentalização da pandemia é acabar de vez com as redes naturais de solidariedade das pessoas. Por isso, o cancelamento da sociabilidade, das relações de sociabilidade que eles estão fazendo, inclusive, nas vésperas da Semana Santa, nas vésperas do Natal, e etc, etc. Então, você veja, a família é a primeira rede natural da solidariedade, onde o desafio é justamente a vivência disso, é um desafio, não que a coisa já é pronta, é um desafio. Agora, se isso for tirado da pessoa, a pessoa fica desprotegida, fica vulnerável, e vulnerável facilmente manipulável por aqueles que detêm o poder. E aí fica oprimida, aí fica destituída daquilo que ela é, e fica infeliz. Então, por isso que ao defender a família, a gente defende o quê? Justamente aquilo que vai garantir à pessoa as condições para que ela alcance aquela felicidade que o próprio Deus quer de cada um de nós. Então, isso que dá força e entendimento para que a gente possa resistir a esse tipo de projeto, porque é um projeto que vai contra a dignidade da pessoa humana. Então, esse projeto que foi apresentado agora pelo presidente da Argentina, ele realmente é muito amplo. Tá? Se esse projeto for aprovado da forma como está, os efeitos serão danosos para a família, para a pessoa, para a mulher, né? Para essa cultura que você falou da maternidade, tudo isso, essa cultura é contra a maternidade, né? Quer dizer, contra isso, isso atinge a dignidade da mulher também.
O que eu acho engraçado e curioso, né, é que quando eles falam a mulher, por exemplo, que está no ventre materno, o bebê que está no ventre materno e é feminino, é também mulher, certo? Mas aí eles não, as feministas não falam nada, tá certo? Então você veja, então, esse projeto, da forma como está apresentado, com essa perspectiva de gênero corrosiva, destrutiva da pessoa e da família, é realmente inaceitável para nós, uma aprovação desse projeto. Eu acredito, sinceramente, que com a mobilização das pessoas, nós vamos conseguir ter uma importante vitória aqui ao derrotar esse projeto. Isso é fundamental para evitar essa extensão dessa cultura em toda a América Latina. Magnífico, professor. Eu acho que nesses 4 anos de Centro Dom Bosco, eu tenho o meu trabalho, eu trabalho numa instituição, não vou falar qualquer, há 8 anos, né? Mas não é uma causa própria. Você trabalha lá, você não vê necessariamente os frutos do seu trabalho, pelo menos no cargo que eu ocupo. Agora, no CDB, tem mais esse conceito de família, as pessoas são muito mais próximas, você está muito mais envolvido com uma coisa que você ama, né? Então, quando você tem uma causa para lutar, né, e essa causa está impregnada de amor, eu acho que os resultados são muito melhores, a satisfação é muito maior, você luta com muito mais garra, é muito mais bonito assim. A família ela é infinitamente superior ao Estado, porque ela está necessariamente envolvida por esses laços de amor, né? Bom, eu destaquei esse artigo 4º do projeto de lei, e eu queria pedir a Graça, né, agora, como está aqui, para dar uma opinião médica para a gente. Então tem assim no artigo 4, interrupção voluntária da gravidez. As mulheres e outras pessoas com identidade de gênero capazes de gestar têm direito a decidir e ter acesso à interrupção de sua gravidez até a semana 14 da gestação, inclusive. E aí a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, Graça, como é uma gravidez, né, de 14 semanas, como é que já está o feto. Então, você podia falar para o pessoal de casa que talvez não esteja tão familiarizado, como que é o bebezinho com as suas 14 semanas de vida? Pois é, então assim, eu sempre gosto de mostrar algumas fotos, porque as pessoas às vezes não têm noção, né? Às vezes nem médico não estuda isso aí, imagine o resto. Então, assim, um bebê de 14 semanas, pessoal, já está completamente formado, né? Imagine que se na 7ª semana ele já tem formando a pálpebrazinha, né? Já tem tudo certinho, tem até digital, imagine nas 14, né? Depois que passa a fase de formação dos órgãos, ele só vai crescer. Ele não vai ter mais nada para se formar. Ele vai começar a usar os órgãos, vai começar a ouvir, vai começar a ter outras coisas acontecendo, né? Então, deixa eu ver se eu consigo ver aqui para vocês. Como eu estou no celular, eu não estou no computador, não vou conseguir fazer essa coisa bonitinha que o Lucas Henrique está fazendo aí de compartilhar a tela. Então, de repente, a gente deixa a tela maior aqui. Porque, assim, tem algumas fotos, por exemplo, de gestantes que perderam seus bebezinhos com essa idade gestacional. Então, esse aqui é um deles, ó. Vocês conseguem ver direitinho? Os dedinhos, tudo isso aqui é um bebezinho de 14 semanas, tá? Que muitas vezes as pessoas dizem que é só um punhado de células, né? Olha ali, ó. Claro que é um punhado de células, eu também sou um punhado de células, mas está bem organizado em forma de bebê, tá? Aqui é um outro bebezinho também, 14 semanas. Ele já tem rosto direitinho, ó, lábios, narizinho, olho, orelhinha. Olha aqui, ó. Isso aqui é a aliança do casal, que infelizmente perdeu o bebezinho, tá? Mas ele tá formadinho, é um bebê, tá? Aos pezinhos, todos. Muito bem, aqui é o que eu estava falando com o Lucas do quadrinho de desenvolvimento por dias, né? Então, dia 49 já está tudo mais ou menos formadinho, né? Então, assim, eu não sei quem é que decide essas coisas de dizer quantas semanas alguém é o quê, né? Mas, enfim, é a mesma coisa que eu disser assim, não, até
os 70 anos você merece viver. Depois disso, você não tem mais nada a oferecer, não é mais ser humano, morre, entendeu? É a mesma coisa, você está pondo um limite de idade, né? Isso não quer dizer nada. Isso aí é simplesmente você criar alguma coisa arbitrária, né? Para dizer assim, não, porque a partir de tal semana pode matar, a partir de tal semana não. Que nem a história da teoria natalista, né? Não, depois que passou pelo canal de parto é uma pessoa, mas enquanto estava lá dentro, 2 segundos antes, não era. É um absurdo, né? Tipo, a mesma coisa que dizer a qualquer pessoa, não, se você passou no vestibular, você é uma pessoa, se você não passar, você não é. Não tem explicação um negócio desse, né? Então, isso são fotos de bebezinhos que as mães, infelizmente, e elas compartilham essas fotos em alguns sites como Live Action, né? Que são sites pró-vida, né? Para mostrar que um bebezinho de 14, 12, 8 semanas, inclusive se vocês forem atrás da internet, vocês vão achar, são pessoas, são bebês, são seres humanos. Né? Não é um alface, não é uma pedra, não é uma baleia. São seres humanos, tá? Só que eles estão menorzinhos, né? Que nem você comparar um bebê que está aprendendo a andar com um adulto jogando futebol. É só uma fase, né? Ele não vira outra coisa, tá? Ele é um ser humano desde sempre, tá? Então tá, agora, o que acontece nessa lei que a gente estava falando ali é que eles querem liberar o aborto, né? Eu gosto de falar de assassinato de crianças, eles querem liberar a partir das 14 semanas, que são bebezinhos desse tipo que eu mostrei para vocês, que infelizmente não conseguem viver ainda fora do útero de suas mães, né? Sozinhos, eles não têm essa capacidade, mas são bebês, tá tudo formadinho ali, tá? Então, assim, a lei diz no artigo 14, que é o centro, digamos assim, da lei, que qualquer pessoa pode abortar, qualquer mulher, né? Qualquer pessoa que consiga gestar, no caso do texto, pode abortar por motivo nenhum, né? Uma criancinha desse tamanho ali que vocês viram, formadinha desse jeitinho ali, tá? E essa pessoa, às 14 semanas, inclusive, né? Então, 14 mais 6, que a gente chama, antes de completar 15 semanas, pode abortar, né? Sem problema nenhum, não tem grandes coisas. Gracian, a Isabel fez uma pergunta, eu coloquei aí na tela. Será que eles choram, doutor? Acho que a gente pode perguntar. Será que eles sentem dor quando sofrem esse assassino tremendo? Outra coisa que eu tinha comentado, não sei se vocês estão me ouvindo, mas outra coisa que eu tinha comentado com o Lucas antes da gente entrar sobre essa lei também, é que fora esse centro da lei, que é o absurdo de você poder abortar sem mais nem menos do que eu quero. Oi? Será que eles choram? Olha, a gente não sabe se eles choram, né? A gente não sabe se eles choram. Sim. Tá tudo formado. Essa parte mais primitiva do sistema nervoso, que é simplesmente questão de dor, eles sentem, tá? Tanto que nesse próprio vídeo eu não me lembro exatamente quantas semanas tinha um bebezinho do vídeo do grito silencioso, do professor Hermes, se ele lembrar, pode dizer, mas você vê claramente que o bebezinho dentro do útero tenta escapar da ele reage, a reação, tenta puxar sim. ele, né, há uma reação, então, sim. Essa parte mais primitiva do sistema nervoso, que é a sensação de dor, coisa e tal, eles sentem, tá? Não da mesma forma que a gente, claro, tá tudo muito primitivo ainda, não desenvolveu, tá lá já o nervo, tá lá tudo, mas ainda não desenvolveu essas conexões, mas a parte mais grosseira, sim, tá? Chorar, não sei, mas veja bem, a gente faz um tipo de cirurgia, tá? Intraútero, às vezes em bebezinhos por volta dessa idade, eles são pequenininhos ainda, mas assim, tu consegue fazer. E essas crianças, elas precisam ser anestesiadas.
Pois é. E essas crianças, elas precisam ser anestesiadas também. Não dá para fazer sem anestesia. Não é só a mãe que precisa anestesiar o bebezinho. Tá? Então, assim, todas essas coisas que que acontecem com o ser humano né, mais desenvolvido, você tem que ver são coisas novas que a gente está vendo, né? Então, eu imagino como é que uma pessoa explica cirurgias que a gente faz intraútero, né? Se aquilo ali não é uma vida. Fazer cirurgia no quê? Né? Para quê? Né? Então, assim, a dignidade do ser humano, ela está presente, não interessa, é só porque assim, as pessoas veem, aqui eu vi, não, agora aqui parece uma criança mesmo. Sim, mas antes também era uma criança, assim, por mais, sei lá, que nem o velhinho todo corcunda, todo cheio de... Não parece mas ele já foi um jovem bonito, entendeu? Não quer dizer, é um ser humano, né? E mesmo que, por exemplo, eu já anestesiei pacientes meus, que eu sou anestesista, para quem não sabe, que eram paraplégicos, então eles não sentiam nada da cintura para baixo. O que a gente faz? A gente anestesia igual. Faz parte da dignidade humana de fazer isso, né? Por quê? Só porque ele não sente a cintura para baixo, deixa fazer as coisas. Não, você vai lá, você faz uma anestesia geral, uma sedação, alguma coisa, porque é um ser humano. Ele merece, né, essas coisas. Então, eu gosto sempre de mostrar isso para vocês, porque é flagrante o absurdo. Você está legalizando a morte dessas criancinhas, né, que estão dentro do útero. Você não vai ver, talvez, mas é isso que está acontecendo. A gente está matando essas criancinhas aqui que eu mostrei. Nesse artigo 4º, só um parênteses, tá, para também acrescentar, tem uma outra coisa grave também aí, que é o seguinte, é que a permissão do aborto até a 14ª semana, ela também é estendida, tá? Ela é estendida na condição de que se houver perigo de saúde integral à pessoa gestante. Quer dizer, existe, como vocês sabem, né, um novo paradigma de saúde, isso vem do Nakajima, me parece que é por de cabeça que agora, e o Nakajima foi aquele que um dos objetivos dele era querer substituir o decálogo, só para vocês terem uma ideia. Tá? Ele, o Gorbachev, queriam substituir o decálogo, tá? Pelas propostas do desenvolvimento sustentável, etc. Mas o Nakajima, ele acho que foi em 92, estou falando de cabeça agora, ele fez um pronunciamento na ONU, na OMS, tá? Onde ele apresentou um novo paradigma de saúde, não só em relação a fatores biológicos, mas também é um paradigma meio assim totalizante, né? Quer dizer, um bem-estar total da pessoa, como se é possível esse bem-estar total nessa nossa vida terrena, né? Isso é uma coisa é impossível, né? Mas eles querem atingir essa totalidade do bem-estar físico da pessoa. Bom, o que acontece? Então a mulher, depois da 14ª semana, se ela tiver algum desconforto, alguma incomodação, se ela disser que está sendo vítima de algum problema que ela queira requerer o aborto, ela pode alegar que está em risco a saúde integral dela, e aí o aborto será permitido. Então tem essa armadilha também, está aí nesse projeto, que de algum modo permite o aborto nessa condição. Você vê, é um projeto cheio de armadilhas, cheio de eufemismos, cheio de brechas, entendeu? Que na prática, o que vai acontecer na prática? Na prática, as pessoas que atuam pela prática do aborto vão criar situações, né? Vão favorecer situações para que a mulher possa fazer o aborto, alegando essas brechas que estão na lei, como, por exemplo, inclusive, tem um item lá, um artigo da lei que, por exemplo, que faz o contrário daquilo que o Ministério da Saúde aqui no Brasil propôs esse ano, que é dar informação à mulher dos riscos da sua saúde, né, do que acontece realmente durante a gestação. Essas informações que o Ministério da Saúde fez uma portaria esse ano, né, apresentando a garantia
dessas informações à gestante, olha, você quer fazer o aborto, mas veja bem, os riscos são esses, os danos são esses, você quer ver como é que vai acontecer? Mostra o ultrassom, para ver que é um bebê. Então, nesse projeto, eles negam isso, entendeu? Quer dizer, a mulher não vai ter esse direito a essa informação, você está entendendo? Então, é um projeto, realmente, ele é completo, nesse sentido, tá? Ele pega por todos os lados para favorecer a prática do aborto. Então, esse é um aspecto, assim, bem preocupante, um projeto que, e pelo tempo que ele está sendo tramitado, pelo tempo de tramitação, eu precisaria ver também, em relação aos deputados, aí, por exemplo, aqueles dispositivos de apresentação de emendas, né, e uma série de coisas, porque o tempo é muito curto, não sei como que eles vão fazer isso, mas eu só sei que se fosse fazer emendas, são várias aí, tá certo? São várias, para poder tirar tudo isso que está no projeto. Agora, se ele for apresentado a toque de caixa, como está sendo, em meio à pandemia, dessa forma, vai ser um pacote terrível que vai ser, com as consequências que a gente está vendo por conta dessas brechas que ele está apresentando aí. Antes de... É interessante falar isso mesmo, professor, porque, assim, uma coisa, perigo de vida é uma coisa muito objetiva, que a gente lida o tempo inteiro numa situação de urgência, emergência obstétrica no hospital, né? O perigo de vida é um negócio objetivo. Bom, se eu não fizer isso, a pessoa morre. Ponto. Não tem muito o que discutir, né? Agora, saúde integral da pessoa gestante pode ser uma coisa simplesmente de algum problema psicológico, digamos assim, né? Ah, mas se eu estiver grávida, eu estou meio deprimida porque eu estou grávida. Bom, então mata a criança, entendeu? Ah, porque a saúde... E o pior, se eu não me engano, professor, essa saúde integral da pessoa humana, ela passava, inclusive, por aspectos econômicos. Né? Porque isso era questão de dignidade e tal. Então, se a mãe dissesse, não, mas se eu tivesse filho, ou agora eu não estou podendo trabalhar, então isso está me deixando mais pobre, e eu ficando mais pobre, não ganhando dinheiro, eu tenho esses problemas, né, não vou poder cuidar de mim, etc. Enfim, então qualquer coisa serve de justificativa. Saúde integral é um negócio que foi feito para isso, para dizer que qualquer coisa... O que diz, na verdade, aqui, só para ilustrar, né, é assim, no artigo 3º, o documento, eu estou lendo aqui um trecho aqui de um documento a respeito, né, que diz assim, que em seu artigo 3º, o documento também afirma que não só o conceito de saúde integral, como todo o projeto está baseado em diversos tratados e documentos da ONU que definem a saúde de uma maneira ampla. Nesse sentido, por exemplo, a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada pela ONU em Pequim e mencionada pelo projeto, define a saúde em seu capítulo 4c, aspas, não apenas a ausência de enfermidades ou doenças, mas um estado de pleno bem-estar físico, emocional e social. E aí, quando você falou do econômico, né? É social. Em que devem ser considerados também contextos sociais, políticos e econômicos. Está aqui, econômicos, né? E não apenas os fatores biológicos, fecha aspas. Então, você veja, realmente é subjetivo demais, né? Você pode, qualquer situação, você pode requerer alegando N situações para isso. E situações subjetivas e não objetivas. Tá? E que certamente as pessoas que querem abortar e que são induzidas a isso vão utilizar desses meios para justificar, sem nenhum remorso, sem nenhuma consciência, assim, no sentido de... E quando você priva a mulher, por exemplo, de informações, principalmente a jovem, por exemplo, né, de informações do que ela está realmente fazendo e das consequências daquilo para a vida dela, não só para a sua saúde física, mas também emocional, espiritual e tudo mais, quando ela não tem essas informações, aí ela vai optar pela falsa solução. Porque o que eles apresentam sempre é falsa solução. É a porta larga, que leva a pessoa à infelicidade. Isso é fato. Tanto é que os traumas pós-aborto, né, as pesquisas mostram isso, os números, as estatísticas,
são imensos, né? Como muitas mulheres realmente sofrem de vários distúrbios, de vários transtornos, entendeu? Por conta dos traumas pós-aborto. Perfeito, professor. Bom, antes de passar para esse artigo 14, eu queria aproveitar só uns minutinhos para fazer a propaganda do nosso clube de livros. Pessoal, vocês devem ter percebido que as nossas redes sociais foram minadas, né? A gente deve ter caído aí nas garras dos grandes globalistas, o alcance diminuiu muito. E para que a gente possa manter o nosso apostolado, a gente precisa encontrar uma alternativa financeira, né? Que não passe pelo Facebook, Instagram e YouTube. E a gente lançou no mês passado o nosso clube de livros, tá bom? Então você entra no site que está aí na tela, clube.sendombosco.org, paga R$60 por mês e você vai receber 2 livros todo mês, tá bom? Eu tenho aqui comigo como é que ele vem, tá vendo? Todo bonitinho, embalado. Você abre ele, esse aqui é o livro do primeiro mês. Vou abrir aqui para vocês verem. E aí você recebe o livro principal. Vou jogar aqui fora. O livro principal sempre em capa dura, preto. Do mês passado é A Instrução aos Católicos, de Santa Afonso Maria de Ligório. E um livro menor, para te apoiar nos estudos. Nesse caso aqui, Edmundo Campiano, um anglicano convertido ao catolicismo, morreu mártir da igreja, né, na mão dos protestantes, tá bom? Então, quem quer ajudar o nosso apostolado, esse é o melhor jeito para fazer. Entra no Clube de São Dom Bosco, clube.sendombosco.org, se cadastra por R$60 por mês. Todo mês você recebe 2 livros na sua casa, com a qualidade de CDB que você já conhece. Beleza? Então, voltando agora para o tema da live, pessoal, antes de propor para vocês o que a gente pode fazer, eu só queria colocar mais um artigo, e aí pediu ao professor e a Graça para comentar também, que é o artigo 14, né, proposto nesse projeto de lei. Será reprimido ou reprimida com prisão de 3 a 1 ano e inabilitação especial pelo dobro do tempo da condenação, funcionário público ou a funcionária pública ou autoridade de estabelecimento de saúde, profissional, pessoal de saúde que sem justificativa legal, que sem justificativa atrapalhe, né, num desses abortos que deveriam acontecer dentro do previsto da lei. E eu queria perguntar para o professor primeiro se isso pode atrapalhar o pessoal do Provida, sobretudo aqueles que entram em contato com uma gestante que decidiu abortar, e aí um médico entrou em contato por telefone, foi até ela no hospital e tentou convencê-la de não realizar aquele aborto. No caso de ser um aborto legal aqui, né, até a 14ª semana de gestação. Isso atrapalha o trabalho do pessoal Provida? Nossa, totalmente, né? Quer dizer, isso aí é o seguinte, primeiro, vamos por partes. Isso é o fim da objeção de consciência, né? É um direito, né, fundamental. No exercício, inclusive, da profissão médica, por exemplo, isso está no Código de Ética Médica. Quer dizer, eu não sei lá na Argentina como é que é o Código de Ética Médica, aqui no Brasil está no Código de Ética Médica. Quer dizer, então, se eles aprovarem essa lei, eles vão ter que mudar o Código de Ética Médica, porque lá prevê o direito à objeção de consciência, tá certo? E que eles estão apresentando aqui é o fim da objeção de consciência. Quer dizer, esse artigo é um dos mais terríveis, porque isso vai acontecer aquilo que o próprio Papa João Paulo II, São João Paulo II, já previu no Evangelium Vitae. Ele tem um artigo no Evangelium Vitae que ele fala que profissionais seriam desafiados a ter que fazer escolhas, tá certo? E eles seriam martirizados por conta dessas escolhas, que é uma nova forma de martírio. Essa é uma nova forma de martírio. O que vai acontecer? Certamente muitos profissionais, aí não só médicos, nesse caso específico, mas muitos profissionais que, diante de uma situação de coação como essa, em que o que está em jogo é a objeção de consciência, aquele que realmente tiver a fé e a convicção e a consciência moral, certo? E não der anuência disso, vai ter a sua atividade profissional comprometida, seja com a prisão ou com a perda até do seu registro como profissional. Então, essa é uma nova forma de martírio que esse projeto coloca muito claro para aqueles que estão decididos a fazer
valer a objeção de consciência. Isso para aqueles que têm uma fé sólida. Como, infelizmente, a maioria não tem, o que vai acontecer? Para sobreviver, muitos vão acabar acatando com isso. E aí vai acabar acontecendo que nem a gente viu no caso do nazismo, o famoso caso do Eichmann, né? Que ele depois disse assim, estávamos apenas cumprindo ordens. Era uma pessoa comum, normal, um trabalhador do dia a dia, que estava apenas cumprindo ordens. Tá certo? Ordens administrativas, ordens executivas. Quer dizer, então essa que foi a justificativa, que depois a Hannah Arendt vai ficar assombrada com esse caso, né? Para mostrar a banalidade do mal. Tá certo? Ela até utiliza essa expressão, a banalidade do mal. Então, esse artigo vai acabar fazendo com que essa banalidade do mal nesse campo se estenda e vai colocar os profissionais num bico de sinuca, principalmente aqueles que têm fé e que têm formação, que têm conscientização, vão ficar numa situação difícil nesse sentido. Agora, aí é o seguinte, também tem uma outra questão agora que caberia reforçar. Antes, há uns anos atrás, há uns 10, 20, 30, 40 anos atrás, esses profissionais tinham mais respaldo, veja bem, mais respaldo da igreja. E esse respaldo eles estão perdendo. Isso temos que dizer. Então, nós como católicos, nós precisamos cobrar dos nossos bispos, cobrar dos nossos sacerdotes e padres esse compromisso com a cultura da vida, que é a exortação de um homem santo, que é o Papa São João Paulo II, no Evangelho Vitae, porque ele faz essa exortação no Evangelho Vitae. Então, nós temos, como leigos católicos, cobrar das nossas autoridades eclesiásticas esse apoio jurídico para esses profissionais, tá certo? É um combate, é o combate pela vida, é o bom combate na defesa da vida. E que o clero não pode ficar alheio e indiferente e deixar os leigos, principalmente católicos, reféns dessa situação. É preciso que o nosso clero saia também em defesa desses profissionais, forme organizações de classe médica. Nós estamos formando agora aqui uma associação, os Médicos pela Vida. Por exemplo, já estamos com mais de 100 médicos que são conscientes, são contra o aborto, são contra várias associações em defesa da vida. Então, quer dizer, nós temos que formar associações, formar organizações para dar apoio a esses médicos, apoio jurídico, apoio, às vezes até financeiro, apoio moral, tá certo? Apoio de informação, para que eles possam ter respaldo no enfrentamento dessa situação. E também no campo legislativo, por isso que o nosso movimento, Legislação em Vida, atua no campo legislativo, levando informação aos parlamentares, aos tomadores de decisão, aos ministros, inclusive. Para quê? Para que no campo legislativo também essa cultura da morte não prevaleça. Por isso que é importante a gente, agora, antes da votação, antes da aprovação dessa lei, nós possamos somar todos os esforços para evitar que ela seja aprovada. Porque depois vai ficar mais difícil. Então, se nós temos amor à vida e se nós queremos que esses profissionais não fiquem nesse pico de sinuca, nós temos que fazer de tudo para evitar a aprovação desse projeto. Porque senão virá essas novas formas de martírio, com as consequências que aí estão, e com um clero não totalmente engajado nessa defesa. Então, tudo isso se faz necessário tomar consciência, e daí requer de nós uma atuação mais firme agora, porque depois vai acontecer que nem aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, depois da lei que aprovou lá o aborto, Roe versus Wade, tá? Eles não conseguiram reverter a situação até hoje. Desde faz 40 anos, não conseguiram reverter a situação até hoje. Então, você sabe que se deixar aprovar isso, para reverter depois é muito difícil. Graxan. Volta para mim no artigo 10, Lucas. Porque eles citam a questão da objeção de consciência nessa lei, tá? E eles dizem que o profissional de saúde que deve intervir de maneira direta na interrupção da gravidez tem direito a exercer a objeção de consciência. Mas os fins das mesmas deverá, então, assim, manter sua decisão em todos os âmbitos, público e privado, em que exerce a sua profissão. Então, assim, começa por aí.
às vezes tu vai ter sei lá, uma gravidez ectópica rota para fazer. Nela você vai tirar um bebê, que às vezes é raro, mas acontece, que não está morto ainda a criança. Isso aí vai contar como aborto? Não vai? Se eu fizer, eu vou estar contradizendo eu dizer que eu não faço aborto? O que isso vai significar? Derivar de boa fé a paciente para que ela seja atendida por outro profissional em forma temporânea e oportuna sem dilações. Então, assim, eu não faço, né? Mas eu tenho que arrumar quem faça. Não posso simplesmente dizer não faça isso, não vou fazer, eu não vou fazer, mas vou ter que arrumar quem faça, né? Veja, isso no âmbito de saúde pública. Então, provavelmente isso é um plantão onde vão ter outros médicos, mas se tiver só eu, né? Adotar todas as medidas necessárias para garantir o acesso à prática. Então, assim, né? Então eu não faço, mas eu tenho que garantir que ela consiga fazer sem atrasos, né? Cumprir com o resto dos seus deveres profissionais e obrigações jurídicas. Então, o pessoal de saúde não poderá negar-se a realizar a interrupção da gravidez em caso em que a vida ou saúde da pessoa gestante esteja em perigo e requer atenção imediata e impostergável. Então, assim, aqui, pelo menos, professor Hermes, não me parece estar a parte da saúde integral como está em outro lugar. Porque diz que esteja em perigo e requeira atenção imediata e impostergável. Isso aqui é um negócio que pega pela parte da emergência. Então, assim, se a mulher não estiver em perigo e que requeira um aborto ali imediatamente, a pessoa pode se negar a fazer a interrupção, né? E ela não poderá negar-se a fazer somente nesse sentido. Bom, mas a gestante está em risco de vida? Isso a gente já faz hoje em dia, entendeu? A gestante já está em risco de vida. Aí é uma questão de vai morrer alguém, né? Mas é imediato e impostergável. Não é aquela coisa, talvez, quem sabe, tipo aquela menina de 10 anos que fizeram aborto, sendo que ela não estava correndo nenhum risco de vida imediato e impostergável, né? Exatamente. Sim. Não tinha urgência nenhuma. Uma coisa é uma urgência em que, se eu não intervenho, vai morrer, né? Outra coisa é uma coisa hipotética que não está acontecendo no momento, né? Então, assim, aqui eles abrem pelo menos essa exceção. Eu achei que, não sei se eles não viram o que eles fizeram aqui, que, enfim, não se poderia... De qualquer forma, só uma observação, de qualquer forma, aquele artigo 14, da forma como está na prática, vai criar embaraços que vai impedir essa objeção de consciência na prática. Vai criar uma dificuldade muito grande nesse contexto, daquele artigo 14, tendo em vista, inclusive, com ameaça de prisão, né? Inclusive com perda de registro profissional. Então, na prática, vai criar essa embaraço. A única coisa que eu vejo, na verdade, porque, que nem eu lhe disse, aqui também existe isso, da questão de objeção de consciência. A única coisa que eu vejo é quem vai dizer em juízo que o tempo em que o plantonista, o médico que estava lá, se negou por objeção de consciência a fazer, até que ele mesmo fosse atrás de outro, como é obrigado segundo a lei, fosse atrás de outro para que a coisa acontecesse mesmo assim, etc., organizasse tudo. Quem vai dizer, a gestante vai poder alegar que nesse período que ela ficou assim, isso foi um problema para ela, né? Quem vai dizer isso? Né? Então, assim, realmente, abre esse pressuposto nesse sentido, né? Mas a questão da objeção de consciência está clara, e depois, em seguida, vem uma ameaça à objeção da consciência. Exatamente, é isso que eu estou chamando a atenção. Na verdade, o texto pode constar, como em muitas leis que nós temos, consta, a palavra bonito consta, a palavra até do direito consta, mas o que estou me referindo é na prática. Na prática, aquele artigo 14, ele coloca o profissional no bico de sinuca. Entendeu? É isso que eu estou chamando a atenção. Para mim, é o pior artigo. É um dos piores, todos são, assim... absurdo, mas esse para mim é um dos mais problemáticos, tá? É a minha opinião, quer dizer, eu vejo como um dos mais problemáticos. Por conta dessa situação de coação, né? Quer dizer, você vê lá, inclusive, com uma ameaça de prisão, porque na prática, no dia a dia, na ponta, na base da sociedade, a gente sabe como é que as coisas funcionam.
Tá certo? A gente sabe como que as coisas funcionam. Sim. Na base, a lei vai ser utilizada. O que vai acontecer? As pessoas vão utilizar as brechas que a lei está dando para favorecer a prática do aborto. E não para favorecer o contrário. Claro. Não, aí que tá. Só que você vê, apesar disso aqui, tá escrito que ele não diz, ó, dilatar injustificadamente, obstaculizar ou se negar em contravenção. Bom, dilatar injustificadamente ou criar obstáculo. Dilatar injustificadamente, por exemplo, bom, eu tive que arrumar outro médico para fazer isso aqui. Isso aí é o dilatar injustificadamente? Quem é que vai dizer isso, né? Então, a gente tem... É esse o problema da questão aqui. Porque você vai se dizer, bom, eu exerci a minha objeção de consciência, fiz tudo o que estava previsto na lei, fui atrás de outro médico e coisa e tal, mas ele não está dizendo aqui se o aborto não foi feito. Ele está dizendo que simplesmente essa pessoa demorou para fazer o negócio injustificadamente, de repente. Aí a gestante vai lá e processa você porque você demorou injustificadamente para fazer o aborto e etc. E era legal, né? Então, exato. Então, aquilo que eu estou chamando a atenção nesse artigo 14, principalmente, que eu considero um dos mais problemáticos da lei, um dos piores, né, artigos, todos são ruins nesse aspecto. Mas, por quê? Porque na prática, o profissional vai ficar inviabilizado desse direito à objeção de consciência, mesmo que a lei, no artigo 10, faça menção, na prática ele vai encontrar dificuldade. É isso que eu estou chamando, na prática. Né? Ele vai encontrar, vejo isso, na prática ele pode ter dificuldades disso. Por isso que no conjunto, no pacote, tá? Realmente é o pior projeto de lei já apresentado em toda a história na América Latina. E realmente é muito preocupante, porque as brechas que o projeto tem vão dar margem para o pior. Aí, bom, eu queria agora... você sabe que a lei, quando ela é aprovada, aí fica toda uma hermenêutica, tá certo? Aí vem toda a questão da hermenêutica. Então, uma coisa é palavreado bonito, que está lá, a outra é na prática, como é que a coisa vai funcionar. E uma outra coisa que eu também quero dizer, o seguinte, que pela nossa experiência, né, a lei acaba, em certas situações, a lei favorece o mais forte. Tá? A lei favorece o mais forte, que tem mais recurso, mais dinheiro, mais meios, mais poder. Então, quer dizer, nesse ponto, um projeto de lei, com todas essas brechas, com todas essas armadilhas que já estão, vão penalizar realmente aqueles que são os defensores da vida, em todos os aspectos. Inclusive os profissionais de saúde, que no artigo 14 estão ameaçados de prisão e perda de registro profissional. Na prática, não vai ter. O que vai acontecer na prática? Eles vão, uma boa parte, sem o respaldo que eu falei, sem apoio, vão acabar catando. E vão caindo na lógica do Reichmann, quer dizer, apenas cumprimos ordens, para poder salvar a própria pele. É isso que a gente tem que evitar. Entendeu? O posicionamento é esse. Mas estou aberto à discussão. Mas na prática, eu vejo um risco muito grande de colocar os profissionais de saúde em situação muito difícil, que não vai permitir o direito de consciência, que sem essa lei, sem esse artigo, ficaria um pouco mais fácil recorrer. Entendeu? Bom, eu vou colocar aqui agora na tela, já estamos nos encaminhando para o fim da nossa live. O que a gente pode fazer agora para ajudar o pessoal na Argentina a impedir que esse projeto de lei seja aprovado no Senado? Então, eu vou citar aqui para vocês duas ações, pessoal. A primeira é essa aqui, ó. Vai passar aí agora na tela. Esse é o site do 24 Horas pela Vida, tá bom? É um site criado pelo Movimento Pro Vida na Argentina e eles têm uma coisa muito bacana. Olha o seguinte, você entra aqui no site, eu vou colocar o link aí na tela para vocês verem. Um segundo. Eu vou colocar o link na tela. Você entra no site do 24 Horas pela Vida, vai descendo aqui na barrinha lateral, né? Lá no final, depois desse grande mapa da Argentina, você tem uma aba onde você pode fazer um vídeo, né?
você pode fazer o upload de um vídeo. Você vem aqui, subir vídeo, perdão. Clica no link. Vai aparecer aqui, ó, um formulário para você preencher. E aí você coloca, né? Aqui em cima, em vez de colocar Argentina, coloca resto do mundo. E aí você coloca o seu nome. Vou dar um exemplo aqui, Lucas Henrique. Coloca o seu e-mail. Meu e-mail pessoal. E coloca o seu país. Aqui, ó, Brasil. Segue para a próxima página. Você pode escolher enviar um vídeo para todos os senadores ou para um senador em específico. Você tem aqui a lista de todos os senadores, ou você escolhe um senador em específico, como está aí na tela, tá vendo? Juan Mario Paes. E aí você pode enviar um vídeo aqui para eles, tá bom? Eu já fiz hoje, antes de entrar na aula, gravei um vídeo de 1 minuto, rapidinho. Não precisa falar em espanhol, pode ser em português mesmo, eles vão entender. Tá? E aí você grava um vídeo e esse vídeo vai ser enviado por e-mail automaticamente para todos os senadores ou para o senador que você escolher. Beleza? É uma iniciativa muito boa. Não deixe de fazer isso, tá bom? Então agora tem 102 pessoas assistindo, audiência menor do que a comum, talvez aí por um erro de divulgação, mas se as 102 pessoas que estão assistindo agora fizerem isso, gravarem um vídeo, e entrarem nesse link que está aí na tela para vocês, 24hsporlavida.com, e fizer esse passo a passo que a gente acabou de ensinar, e ó, vai nessa parte, ó, suma tu vídeo para decidir a los senadores que Argentina es pro vida. Subir vídeo. Nome completo, resto do mundo, coloca seu nome completo, e-mail, país que é o Brasil, e escolhe para qual senador você vai enviar seu vídeo, ou se você vai enviar para todos, tá? De preferência, envie seu vídeo para todos. Outra coisa que você pode fazer agora para ajudar nessa luta é o seguinte: na descrição do vídeo tem o endereço do Instagram de todos os senadores. Então você vai lá agora, entra no Instagram dos senadores. Esse aí, por exemplo, ó, o Jorge Tayana, ele é um senador abortista. E você vai lá, deixa um comentário para ele. Olha a foto dele e coloca um comentário. Vocês vão perceber essa foto aqui, por exemplo, dá para ver que o senador, infelizmente, não está do nosso lado. Tem mais comentário de gente pró-vida do que do contrário. Então aqui, ó, o Yuja é um amigo nosso brasileiro, já fez o papel dele, colocou lá um comentário, tá bom? Pela vida. Se vocês colocarem só o coração azul, eles vão entender. Tá vendo que eles estão usando esse lenço verde? O lenço verde é do pessoal que é contra a vida. E o lenço azul celeste, esse que eu estou usando aqui no pescoço, é o lenço do pessoal pró-vida. Então, se vocês encherem de coração azul o comentário, a publicação deles, perdão, eles já vão entender o que é. Ó, tá vendo? O pessoal está comentando as publicações deles e colocando o coração azul. E eles vão entender qual que é o recado que a gente está dando. Beleza? Façam isso com todos os senadores. A gente tem a lista dos senadores aí na descrição do vídeo. E vamos pressioná-los, tá bom? Mas o principal realmente é a iniciativa do 24 Horas pela Vida. É só acessar o site que está aí projetado agora na tela para vocês e seguir esse passo a passo que a gente colocou, tá bom? E aí vão subir um vídeo lá o vídeo vai ser enviado imediatamente por e-mail de um dos senadores, tá? Tem muita gente fazendo isso, eles colocam um vídeo legal no início, tem gente do país inteiro, tem gente fora do Brasil, não é só a gente, brasileiro, argentino está envolvido com essa causa, tá bom? Então, fazendo essas duas ações, a gente consegue pressionar os senadores. Diferente do que acontece aqui no Brasil, a cultura da morte já entrou em outro estágio, né? Então, ela tentou ser aprovada na Câmara em 2 ocasiões, foi uma surra da vida nelas, e como eles não conseguem fazer via legislativo, eles fazem via ativismo judicial. E aqui o Fux já deu uma declaração um tempo atrás dizendo que o juiz, depois da investidura, não deve
satisfação a absolutamente mais ninguém. Os senadores, do contrário, eles devem sim satisfação a muita gente. Então a pressão popular com eles funciona muito bem. Beleza? Então faça um vídeo, é muito rápido. Pega o celular agora, grave um vídeo de 1 minuto, 40 segundos, quando vocês puderem. Quem não conseguir falar espanhol, fala em português bem devagar, que eles vão entender. Entrem nesse site daí projetado, subam o vídeo e o site automaticamente vai enviar o vídeo para o senador que você escolher ou para todos os senadores ao mesmo tempo. Beleza? E assim a gente consegue resistir muito bem. Tá bom? Pessoal, agradeço muito. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Da outra vez, chegou, o Senado foi que negou a foi lei? o Senado. Foi o Senado que eles conseguiram, né? Houve uma mobilização muito forte, muito intensa, né? E eles conseguiram no Senado. Agora só que acontece que agora que hoje nós estamos com um problema muito sério que o presidente, né? Ele é o presidente, ele é de esquerda, né? Ele, o autor do projeto, tem um ministro da saúde, tem essa ministra das mulheres aí, da diversidade sexual, tem mais 2 ministros, o lobby está muito forte, tem a pandemia, tem essa situação de sessão remota, tem, né, uma votação simbólica, às vezes, lá não sei como é que vai ser essa votação, mas aqui muitas votações estão sendo simbólicas e tudo mais, então é uma situação, aí você veja, época de final de ano, lockdown, quer dizer, as pessoas estão exaustas, né, foi um ano exaustivo, né, estressante para muita gente, então é realmente uma situação. Olha, eu vou te contar uma coisa, eu estive em Portugal em 2006, né, em Fátima, eu estive participando de um congresso internacional Provida lá, e todo mundo dizia, não, imagina, Portugal jamais vai ser aprovado o aborto, porque aqui é o país mais católico da Europa, né? Fica tranquilo, não há problema. Então, o que aconteceu? Houve pouca mobilização, houve mobilização, mas não com a intensidade que se fez necessária. E lá eles usaram uma estratégia que foi o seguinte, eles fizeram um referendo, né? E na pergunta do referendo, não era uma pergunta, você é a favor ou contra o aborto, vamos dizer assim, não foi uma coisa direta, foi uma pergunta indireta que as pessoas não entenderam a pergunta direito. E o aborto foi aprovado via referendo em Portugal, no maior país católico da Europa, e eu estive em 2006 lá e falei, pessoal, abre os olhos, hein, entendeu? Não imagina capaz. Agora você veja, a Argentina, nessa situação que nós estamos vendo, né, é preocupante, porque se esse projeto for aprovado do modo como está, gente, porque o que vai acontecer? O impacto em todos os países da América Latina e no Brasil vai ser enorme. E isso, aí a mídia vem com tudo, né? Os políticos não estão vendo, lá foi aprovado, quer dizer, vai para o STF que hoje está vivendo a ditadura do judiciário, né? Os togados não eleitos se tornaram poder constituinte, porque o poder constituinte, de fato, é o legislativo, tá certo? E eles estão feito o rolo compressor, se sentindo impunes, tá? Olímpicos, agindo o que estão fazendo, Agora, a gente sabe, né, que uma hora isso pode ter um custo. Um custo para eles mesmos. Porque quem conhece a história sabe que chega uma hora que o poder desmedido, ele é contido. Então, isso aí é fato. Isso não há na história. Você vê, na Alemanha, no tempo do nazismo, chegou uma hora que, o Reich que duraria 1000 anos, durou 12 anos. Tá? Então, a gente sabe. Nós temos aqui no Brasil o projeto de lei 4754 de 2016 do deputado Sóstenes Cavalcante, que é um projeto de lei que institui como crime de responsabilidade os abusos cometidos pelo STF, pelo ministro do STF. Ele acrescenta o crime de responsabilidade na lei 1079, tá certo? Está em tramitação desde 2016. Quer dizer, existe iniciativa para barrar o ativismo judicial, mas não conseguimos ainda aquela força, né? Aquela massa crítica para poder fazer avançar e fazer com que ocorra. No Senado Federal, nós temos vários pedidos de impeachment de ministros,
na gaveta. Só que o presidente do Senado, atualmente, nunca tirou da gaveta. Agora vamos ver, agora em fevereiro vai ter nova votação para o Senado. Vamos ver quem que vai ser o senador eleito, ou senadora, né? Que é a Simone Tebet, que diz que é candidata. Então você veja, é prerrogativa do Senado Federal por freio no STF. Então o que nós aqui no Brasil temos que fazer? Aí eu peço para o senhor Dom Bosco pensar numa campanha para o ano que vem, começo do ano que vem, até antes da eleição do Senado Federal. Nós temos que pressionar os senadores. São 81 senadores. Qual é a maioria do Senado? Pega lá, faz a conta. Tá? Nós temos que ter 50% mais um. Então, nós temos que ter 42 senadores, 41, 42 senadores. Nós temos que fazer pressão em cima do Senado Federal. Por quê? Porque é o senador que tem o poder, a prerrogativa, ou não só, os senadores, de pôr freio ao ativismo judicial do STF. Quem pode deter e acabar com a ditadura do judiciário, pela Constituição, quem tem essa prerrogativa é o Senado Federal. E os senadores só vão se mexer se a população cobrar do Senado Federal essa iniciativa, porque o Congresso Nacional e o presidente do Senado é presidente do Congresso Nacional, é poder constituinte, e o STF é poder constituído. Há uma diferença muito grande disso, em poder constituinte e poder constituído. Então, eu peço até que o senador pense em uma campanha no que vem, focada nos senadores, para que um projeto como esse do deputado Sócrates Cavalcante, o 4754/2016, ele seja deliberado, tá certo? E aprovado. Então é muito importante, é muito mais fácil você fazer pressão em cima do Senado, que são 81 senadores, do que da Câmara dos Deputados, que são 513. Tá certo? Então, em cada estado no Brasil, você tem 2 senadores. Então, nós temos que cobrar da população, das organizações, das entidades, das sociedades, da igreja e tudo mais, de toda a sociedade, para fazer a pressão para que o Senado Federal retire da gaveta os pedidos de impeachment dos ministros que estão lá e faça tramitar o projeto de lei que institui crime de responsabilidade aos abusos cometidos por aqueles que lá estão praticando esse ostensivo e explícito ativismo judicial, criando desequilíbrio entre os poderes, quebrando com os contrapesos, criando insegurança jurídica. E tudo isso, em algum momento, se não for contido, tem uma consequência: a violência na base. Então, porque isso já é uma violência institucional. Então, aonde você pode conter isso? Dentro do parlamento. E aonde? No Senado Federal. Daí que, aqui no Brasil, eu faço esse apelo aqui, eu sendo Dom Bosco e outros, foquem nisso. Cobremos do Senado Federal a atitude para deter o ativismo judicial do STF. Maravilha, professor. Pode deixar com a gente. Passando o recesso, vamos começar a pensar alguma coisa. Graças, por favor. Considerações finais. Não, eu agradeço muito o convite. Eu sempre gosto muito de falar sobre isso, porque é algo que é muito óbvio, mas as pessoas às vezes não falam o óbvio, né? Não mostram para as outras o que realmente é o aborto e a barbárie que é uma coisa dessas, e principalmente as consequências disso. Isso que a gente não fez ainda nenhuma live sobre as consequências da própria gestante, né? Isso acho que seria muito interessante de ver os desdobramentos psicológicos e mesmo de saúde dela mesmo, né? Mas, enfim, essas coisas todas que as pessoas não falam, como se fosse uma coisa como for ali no dentista tirar um dente, né? Até isso tem risco, imagine você fazer um aborto. Mas, enfim, agradecer ao professor Hermes também pela paciência e pelas informações, óbvio. E essa parte do final é o que a gente precisa, né? Nós vemos um desbalanço hoje no governo do país, exatamente por essa tomada de poderes que não são deles, né, do STF, e a gente sabendo que é por ali que eles vão tentar colocar todas essas coisas em pauta, né, aborto, eutanásia, destruição da tutela parental, né, tipo,
nos pais não são mais pais das crianças, essa coisa tudo isso está indo pelo STF, a gente tem que terminar com isso o quanto antes, porque eles estão tomando gosto, né? Hoje é um inquérito ilegal que existe, que não tem pé nem cabeça, não tem o devido processo, daqui a pouco vai ser outro, né? Ninguém faz nada, vou fazer mais um, quem é que vai me barrar, não é? E a gente sabe dos nossos problemas também com os senadores, que muitos deles têm processos que estão tramitando no STF, que eles não querem que vão adiante, né? Então fica esse jogo aí de eu lavo a sua mão, você lava a minha, né? Então, assim, mas os senadores, eles têm o que temer, né? Eles querem continuar sendo eleitos, os juízes não, né? Então, é ali que a gente tem que fazer pressão, realmente, como o professor Hermes falou. Os senadores têm que responder ao povo o que eles estão fazendo, né? Enfim, então, excelente a oportunidade e a ideia, óbvio, e nesse caso do aborto, sem nenhuma discussão, como ele já tinha dito no início, os próprios juízes, como militantes da causa pró-aborto, não poderiam nem estar votando, nem propor nada sobre o assunto, né? Então, eu peço ao pessoal que ainda está assistindo a gente que vá no site das 24 Horas pela Vida, faça o seu vídeo, mande para os senadores argentinos. É uma pressão de fora, nós não somos argentinos, nós não votamos neles, mas é uma coisa para dizer que todo mundo está de olho, né? Estamos todos prestando atenção no que está acontecendo aí, né? E rezem, que é o que a gente sempre pode fazer de melhor, né? Pedir a Deus que isso não aconteça como não aconteceu já da outra vez, embora a situação seja bem pior para nós agora, né? Mas para Deus nada é impossível, né? Então, um abraço para vocês, boa noite, né? E espero vê-los na próxima. Amém. Amém. Muito obrigado também pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui no canal do Centro Dom Bosco, como já disse, que faz um trabalho importante, né, de apostolado, nesses tempos desafiantes em que nós vivemos, e recordando aquilo que o grande apóstolo São Paulo pede, né? Ai de mim se não evangelizar. Então é isso que nos motiva, né, a enfrentar os desafios da atualidade, com esperança, sempre, apesar das sombras que aí estão, nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo. Então é por essa luz que nós nos guiamos, e é essa luz que nos fortalece. Amanhã é Natal, né? Natal 2020, e nós vamos reafirmar e celebrar o nascimento daquele que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador e o nosso Juiz. Então, é uma alegria poder estar com vocês, e estamos aqui à disposição em outras oportunidades, e vamos continuar firmes no bom combate em defesa da vida, com a graça de Deus. Muito obrigado. Maravilha. Pessoal, Deus abençoe vocês. Quarta-feira que vem temos a última live do ano, tá bom? Vamos começar o ano que vem com sangue nos olhos, preparados para a guerra espiritual, com essas diretrizes aí do professor. A graça vai estar muito para a gente, professor, também. Então, que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo Natal. É uma mensagem do Centro Dom Bosco. Nosso presidente vai gravar um vídeo, mas acho que não vai conseguir. Então, em nome dele, eu queria desejar um Feliz Natal. Obrigado por terem passado o ano com a gente. Foi um ano dificílimo para o Centro Dom Bosco. Muitas pessoas saíram e, graças a Deus, muitas pessoas chegaram também. Então, contamos com vocês para que 2021 seja igualmente difícil. Não gostamos de moleza, mas que nós sejamos cada vez mais unidos e com os olhos voltados para Cristo, porque Ele merece toda a nossa luta. Ele derramou todo o seu sangue para a gente, que nós possamos também derramar todo o nosso sangue por Ele. Não existe melhor coisa que gastar a vida inteira, né? Cada batido do coração, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então que Deus abençoe. Viva Cristo Rei